nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, cê é Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da
nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí vem descendo, vem trabalhando, Cé Lucas Aboiador. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade.